Meus queridos, com alegria cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui, juntos na presença do Senhor, aleluia. E quem estiver assistindo também, recebe a graça do Senhor, a presença do Senhor aí, a palavra do Senhor, poderosamente na sua vida. Eu começo pedindo oração, que terça-feira nós vamos viajar para um país, pregar a palavra de Deus. Nós estaremos indo para a Guiana Francesa, na capital Cayena, ministrar a palavra de Deus. Lá tem um grande ministério da Assembleia de Deus, que é a missão pioneira. E nós estaremos no templo central, e as congregações das cidades estarão lá. Que Deus nos ajude, que Deus abra o céu, que Deus nos dê palavra, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que a gente possa viajar em paz no dia 9 e dia 17, se Deus permitir, estaremos voltando para o Brasil. Agradeço os irmãos que oraram pela nossa viagem também em outubro para a Alemanha e para a França. Aconteceu algo extraordinário na França, como eu já relatei, não sei se todos ouviram, então só vou repetir isso agora novamente. Irmãos, quando se prega na Europa, como eu já tive alguns anos atrás, é muito raro uma pessoa aceitar Jesus como Salvador. Se você vai lá e prega com intérprete, na hora do apelo alguém aceitar Jesus como Salvador, é normal ninguém aceitar. Mas se você for lá na Europa e der uma palavra e pregar a palavra de Deus e uma pessoa aceitar Jesus, é festa no céu. Mas se duas pessoas aceitarem Jesus, dá vontade de fechar a cidade para comemorar, de tão importante que é. E aconteceu algo extraordinário quando eu ministrei na França no sábado. 7 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador. E no domingo 11 se reconciliaram ao Senhor. Irmãos, isso é para a glória de Deus, algo muito difícil de acontecer. Então, contando com as vossas orações, que Deus faça uma obra lá na Guiana Francesa. Quantos dizem amém por isso? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 2, 3 e 4. Isso, dá mais um pouquinho de grave aqui na minha voz que me ajuda. Glória a Deus. É o mesmo versículo que eu li na quarta-feira aqui. É Atos 8, versículos 2, 3 e 4, que diz assim: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Meus queridos, o que nós passamos nesta semana, no passamento da irmã Sônia para a eternidade, foi algo assim que a gente sente muito forte a separação. Porque o falecimento, a morte de uma pessoa é separação. O significado de morte é separação. Então é muito difícil passar por uma situação dessa. Mas na nossa história de vida, nós perdemos as pessoas, primeiramente os familiares, e também os irmãos, as irmãs vão caminhando, enquanto Jesus não voltar para arrebatar a igreja, vai todos de tempo em tempo passando para a eternidade. E é um desafio muito grande experimentar isso. E todos nós aqui já perdemos pessoas. Principalmente quando se perde pai e mãe. Marca-se muito.
Agora, perder cônjuge também abala todas as estruturas da nossa vida. Então, são tempos desafiadores. O normal não é perder filhos, são os filhos sepultarem os pais. Perca de filhos, eu não tenho filhos, mas se conta que a dor é tão alta que é muito difícil. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor nosso Deus é o Deus de todas as consolações. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o escape que Deus dá para quando nós perdemos alguém e estamos com o coração partido, aflito, as lembranças, as saudades, e o escape é o choro, chorar. Nós não temos esse costume de lamentar tanto pelo falecimento das pessoas como os antigos, principalmente nessa época bíblica. Quando Jacó morreu, a Bíblia diz que foram 70 dias chorando, lamentando pelo falecimento do idoso Jacó. Quando Moisés faleceu, foram 30 dias chorando pela partida. Mas esse choro não era por causa de título, não era por causa de posição, não era por causa de riqueza, era porque eram pessoas amadas pelo povo, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Eu já preguei aqui, fazendo alusão a isso, para a minha morte de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, com 120 anos de idade, ele não tinha diminuído a sua visão nem o seu vigor. Mas Deus havia dito que ele não entraria na terra prometida, ele não ia passar o Jordão, ele não ia entrar em Canaã, mas que ele subisse no monte de Pisga, que ele iria ele iria morrer. Então, eu não consigo ver aqui o Moisés triste. Se ele tivesse aqui, se nós estivéssemos lá no dia do falecimento dele, eu não consigo imaginar um Moisés lamentando. Para mim, eu vejo pela fé um Moisés cheio de vigor, dizendo assim: quando eu pedi para ver o rosto de Deus, ele disse que nenhum homem pode ver o tamanho da glória dele e ficar vivo. Mas agora, quando eu subir no monte e morrer, eu vou ver toda a glória do rosto dele resplandecer na minha vida. Mas Moisés, você vai morrer, eu vou entrar na glória, eu vou subir no monte e vou entrar na glória. Moisés, mas quem vai sepultar o seu corpo? Não se preocupe com isso. Quer que fique alguns irmãos aqui para te sepultar? Não se preocupe com isso. O Senhor Deus vai cuidar de todas as coisas. E aquele Moisés que faleceu no monte, que subiu no monte, imagina Moisés se despedindo. Irmãos, eu faço uma reflexão assim: se vocês são os filhos de Israel, o Moisés vai subir o monte e dizer: não fiquem aqui parados não, vão embora, vai para Canaã, conquiste a terra, conquiste as vitórias de Deus. Todo gigante que se levantar contra vocês irão cair. Vocês nunca mais me verão aqui, mas eu subo esse monte, e o eterno Yahvé está me esperando no monte para me encontrar. E quando Moisés sobe no monte, eu imagino a glória de Deus descendo. E a glória de Deus diz: Moisés, olha a terra de longe. Essa é a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a terra que eu jurei que os filhos de Israel teriam por herança. Mas agora você morre. E Moisés morre e entra na glória do Senhor. Quem crê no que eu estou falando aqui?
Aleluia ao nome de Jesus, aleluia ao nome de Jesus. Agora, a morte não deixa de ser doída, não deixa de ter uma separação que nos abala. Quando eu perdi a minha mãe, foi muito forte, meus irmãos, muito forte, há quase 40 anos atrás. Eu com 21 anos de idade, e a minha mãe faleceu, ela estava com 44 anos, coração partido. Meu pai faleceu há 3 anos atrás. De vez em quando ainda a saudade produz, sonho com ele. Um dos sonhos que eu tive com ele, eu sonhei que eu estava na feira de domingo aqui. E estava comendo pastel na feira. E meu pai passa assim, aquela mesma roupa de sempre dele, calça jeans, camisa branca, e dá um sorriso. Falei, pai, o senhor por aqui? Porque normalmente no sonho, quando a gente tem saudade, não lembra que a pessoa faleceu. Às vezes vem lembrança que faleceu, aí você acorda, às vezes não. E eu dei um abraço nele, ele sorriu, conversou alguma coisa e saiu. É Deus matando saudade. Hoje na escola bíblica dominical, a irmã Elma contava para nós sobre os últimos dias da mãe dela sendo cuidada na casa, entre os seus irmãos, entre as suas irmãs. E ela muito apegada à mãe, todos os dias, ia buscar lá a bênção do pai e a bênção da mãe. Olha, isso é tão bonito, isso é tão rico, isso é tão precioso, isso é uma joia incomparável. Mas aí na casa mesmo, a mãe passou para a eternidade, e ela não tinha mais a bênção da mãe. E depois na casa mesmo foi feito o velório. Então isso marca bastante. O velório em casa, ou entrar num IML para ver aquela pessoa que você tanto amou, que te abraçou, que tinha aquela felicidade no olhar quando te olhava. Olha, entrar no IML e ver é uma imagem que fica para toda a vida, é muito triste. Mas tem também 2 entradas no IML. O pior é aquela que entra primeiro para reconhecimento. Aquela tem que escolher a pessoa da família mais fria para poder entrar. E depois aquela que entra, por exemplo, eu entrei para ver a minha mãe quando ela já estava pronta. Foi a minha tia que entrou para o reconhecimento que eles exigiam. Muito triste, muito triste. Tanto é que a irmã Elma contou que ela estava com muitas saudades da sua mãe. Ela orou pedindo ao Senhor, Senhor, queria ver a minha mãe. E dá um glória a Deus porque Jesus é bom, dá um glória a Deus porque Jesus é bom. E Jesus deu sonho para ela, e ela encontrou com a sua mãe, a irmã Elma, no sonho, e abraçou a sua mãe. Irmãos, isso é precioso demais. Olha como Jesus é bom, olha como Jesus é maravilhoso, olha como Jesus trabalha. Ela foi contar hoje aqui na escola dominical, se emocionou tanto que nem conseguia quase falar. Mas é por causa do amor que a gente tem, amor de pai, amor de mãe, o amor do cônjuge, o amor da família e o amor com os irmãos, com as irmãs, porque nós temos uma história de vida juntos. Não existe 2 histórias de vida para você nem para mim, é uma só. Nós estamos toda semana juntos, a nossa história de vida é essa, não é outra. Então nós somos o corpo de Cristo, nós temos comunhão, nós temos amor uns pelos outros. E nós estamos aguardando o estrugir da última trombeta para subirmos juntos para encontrar com o Senhor. Mas se não for pela trombeta, nós seremos chamados. Nós seremos chamados assim como a irmã Sônia foi chamada. Agora, o que a Bíblia diz aqui sobre Estevão, que o que nós podemos fazer, e quem foi no velório e no sepultamento viu, o que o irmão Paulo, o diácono Paulo Azevedo fazia, é chorar.
É chorar que a gente vai desaguar aquela amargura da alma. É chorando que nós vamos vencer as lembranças. Esse abatimento é do ser humano. É o escape que Deus dá. Agora, cabe nós orarmos pelas pessoas que estão passando por isso, vivendo no dia a dia. Por quê? Porque vem muitos pensamentos de saudades. Mas se nós orarmos a Deus, vamos ver se vocês creem no que eu vou falar agora, virá uma anestesia do céu, uma anestesia do céu para neutralizar os pensamentos, e essa pessoa ter paz. Se nós estamos orando pelo irmão Paulo, a paz vai dominar ele, vai haver um esquecimento dos pensamentos perturbadores da mente dele, a noite dele vai ser em paz, sem perturbação, porque a igreja ora na autoridade do nome de Jesus, e Jesus responde com consolação. Dá glória a Deus, porque Ele é o Deus de toda consolação, de toda consolação, de toda consolação. Agora, tem vez que o Espírito Santo nos manda orar pela nossa própria família, repreendendo o espírito da morte. Quem aqui que nunca orou, o Senhor te tocando assim: ore e repreende a morte das portas da tua casa, repreende a morte da correria do dia a dia da tua família, repreende a morte, e a gente ora na autoridade que Jesus confiou, na autoridade que Jesus deu, e a gente diz: espírito de morte, sai da minha casa, sai da minha família, na autoridade do nome de Jesus, eu te expulso agora, e dá glória a Deus, porque o Senhor responde a oração. Se o Espírito Santo te manda orar, é porque Deus está trabalhando nesse quesito, é porque Deus está fazendo uma grande obra. Mas ninguém esqueça, o Senhor Deus é o Deus, olha que título, é o Deus de todas as consolações. Aquele coração partido que a gente não tem palavras, as pessoas te abraçam chorando, a gente não tem palavras o que dizer, mas o nosso Deus é o Deus de todas as consolações. A palavra de Deus entra aonde a inteligência artificial não descobriu onde está, nem os maiores cientistas do mundo. É na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, o coração. A palavra de Deus entra lá para consolar, a palavra de Deus entra lá para consolar. Agora, tem grandes verdades que eu quero refletir com vocês aqui agora sobre isso. Sobre a morte de Estevão aqui, fizeram um grande pranto, lamentaram Estevão, que pregando a palavra do Senhor foi apedrejado por homens cheios de demônios com raiva. Irmãos, quando eu ministro sobre isso na escola dominical, eu quero que vocês pensem, olha aqui para mim, pessoas apedrejadas não é pedrinha pequenininha não. Você tem que pensar em pedra tipo um paralelepípedo assim. Imagina uns 10 ou 20, cada um atirando 5 paralelepípedos numa pessoa. Não sobrevive. Estevão foi apedrejado. Só que tem uma coisa. Antes dele dar o último suspiro, ele olha e sinta as palavras dele que eu vou falar aqui, sinta, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos, eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo a glória totalmente aberta para mim, eu estou vendo agora, Estevão diz agora. E eu estou vendo mais, Jesus está em pé à direita do Pai Celestial,
Jesus está em pé à direita do Pai para me receber. Jesus está em pé à direita do Pai, me vendo ser apedrejado. Jesus está em pé à direita do Pai. Dá glória a Deus, porque assim é a partida do salvo. Não é só Estevão, não, é você, sou eu. Na hora de partir, se nós somos lavados no sangue do Senhor, se a gente toma santa ceia aqui, se a gente procura viver uma vida de renúncia guiada pelo Espírito Santo, o céu vai se abrir para nós também. Fala para quem está do teu lado: o céu vai abrir para nós. No dia da nossa partida, os céus vai se abrir para nós. O céu vai se abrir para nós no dia da nossa partida. O céu vai se abrir para nós. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluias. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós não somos. Nós somos totalmente diferentes. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes eu venho de Uber contando o meu testemunho, que quando eu era adolescente, conheci o filho do pastor Felisberto, o Ronaldo, aqui em cima. A gente jogava bola junto, soltava balão, soltava pipa. E ele falou para mim: Rogério, você já foi em igreja evangélica? Eu falei: nunca. Ele falou: mas um dia eu vou te chamar para ir na Assembleia de Deus, você vai? Eu falei: eu vou. Mas aí, eles foram limpar a igreja, era piso de vermelhão. Ele falou: a minha família está escalada para limpar a igreja, os meus irmãos com minhas irmãs, quer ir lá limpar a igreja? Eu falei: vou. E eu fui limpar a igreja. A gente foi lá para passar o pano úmido com rodo, para varrer. E eu limpando a igreja sem ter culto, eu senti uma presença que chegou. Ela encheu o meu interior, encheu. Eu senti uma felicidade, uma paz. Não tinha angústia, não tinha ansiedade, não tinha preocupação, não tinha medo. Eu não sabia o que era aquilo. Eu dizia: o que é isso? O que é isso que está me dando uma plenitude? O que é isso que está me dando paz? O que é isso que está me fazendo feliz? Eu não sei o que é isso. Eu sou oriundo de uma família católica romana. O que é isso? Mas não contei para ninguém. Mas quando eu olhei aquele sol se pondo no fim do dia, eu estava feliz de uma plenitude. Eu pensei: isso deve ser a presença de Deus que Ele falou para mim para vir no culto. Dê glória a Deus, porque Deus age mesmo sem ter orquestra, mesmo sem a igreja estar cantando, mesmo sem ninguém estar orando, mesmo sem ninguém estar pregando, mas o Espírito Santo trabalha de uma maneira maravilhosa. Aleluia ao nome de Jesus, aleluia ao nome de Jesus. Pastores antigos contaram para mim que caía tanto poder no culto da Assembleia de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro, que quando passava a pessoa possessa na sombra da igreja, pessoa endemoniada caía possessa. Então tinha vezes que os irmãos passavam na calçada, estavam pessoas endemoniadas lá se torcendo. Ia lá, expulsava o demônio e perguntou: mas a igreja está fechada, não tem culto, como que você caiu aqui? Falou: não sei. Quando eu passei na sombra dessa igreja, esses negócios mal se manifestou na minha vida. Dê glória a Deus, porque até a sombra do lugar onde o nome de Jesus é glorificado, tem poder e virtude para libertar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui debaixo da nuvem da glória de Deus, e só quem estiver sentindo a presença do Senhor, dê um glória. Aleluia, 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 aleluia ao nome do Senhor. Nós somos diferentes. Depois eu comecei no culto e eu só sentia 20% daquela presença. Fiquei uns 2 anos indo no culto esporadicamente. A cada 2 meses só sentia uns 20% daquela presença. Aí depois de 2 anos, aquele meu amigo foi servir o exército e eu fiquei mais ou menos 1 ano sem ir para a igreja.
Aí teve um domingo que eu saí pensando assim, dizendo: Deus, eu não tenho força para ir na igreja mais. Tem um impedimento na atmosfera que não me deixa ir. Eu não sei o que é isso, eu não tenho força. E de repente Deus foi me guiando, e eu estava na porta da igreja. E quando eu entrei naquele culto e sentei no penúltimo banco, aquela presença que me visitou no dia da limpeza, ela se descarregou na minha vida com todo o poder, e eu chorei e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Dê glória a Deus, porque Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus liberta. Nós não somos um povo sem esperança, nós temos uma viva esperança. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que a morte de quem é de Deus é totalmente diferente daquele que não tem aliança pelo sangue de Jesus, daquele que não se entregou ao Senhor. Tem pessoas que não se entregaram ao Senhor Jesus e perto do momento da morte, vê seres horríveis vindo de um abismo para arrastar a alma dessas pessoas, para levar a alma dessas pessoas para um lugar de tormento. Pastor, existe esse lugar de tormento? Existe. Olha a parábola de Jesus, Lucas 16, quem veio trazer à tona o conhecimento com detalhes sobre um lugar chamado inferno, que no final o inferno vai ser lançado no lago de fogo, foi o próprio Jesus Cristo. E Jesus, na parábola, na comparação, fora o sermão do monte, fora as vezes que Jesus falou fortemente sobre o inferno, mas na parábola ele fala de um homem rico e de um mendigo que vivia às portas daquele homem rico, e o mendigo se chamava Lázaro, e comia das migalhas da mesa do homem rico. O homem rico vivia no seu esplendor, nos seus deleites, e Lázaro tinha chagas, tinha tumores, e os cães vinham e lambiam as chagas de Lázaro. E de repente, morre Lázaro, e os anjos do Senhor chegam para levar no seio de Abraão. Dá um glória a Deus, porque isso é muito rico, isso é muito rico. Significa que quando o salvo morre, não morreu e ficou sozinho, o corpo paralisou, o fôlego de vida, sabe esse ar das narinas com o pulmão? Quando esse fôlego de vida para, o corpo parou, o crente sai, ele não fica sozinho. Vem uns anjos dizendo: Jesus está te esperando, o céu está te esperando, o Pai quer te receber, vamos que nós vamos te levar para o reino da glória. Só que a Bíblia diz que o rico morreu e foi para um lugar de tormento. Então esse lugar de tormento, as pessoas às vezes descem, mas existem testemunho de pessoas que virem seres horríveis vindo e arrastando essas pessoas para lá. É uma cena horripilante, horrível, que nem dá para se comentar. Mas Jesus, na parábola, diz que o homem estava atormentado. E atormentado, ele vê uma simbologia de Abraão, mas é Deus que ele está vendo. E Lázaro está lá, sendo consolado, junto dos rios de Deus. E aquele homem tormento numa chama diz: Pai Abraão, pede para Lázaro tocar a ponta do seu dedo nessa água, refrescar minha língua, eu estou atormentado nessa chama. E Abraão, que é Deus, diz para ele: filho, existe um abismo, ninguém que está aqui pode ir aí. Ninguém que está aí no lugar de tormento pode vir aqui. E aí ele entendeu que não tinha como ter comunicação. Aí ele se lembrou dos seus irmãos. E ele disse: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá em casa. Manda Lázaro ir lá e falar para eles. E mais uma vez Deus, na pessoa de Abraão, responde assim: é impossível isso de acontecer, não vai. Se é para os seus irmãos se arrependerem, que eles ouçam a palavra, que eles ouçam o que Moisés escreveu na Torá, que eles ouçam os profetas, que eles ouçam a pregação.
Aí o rico diz: não, pai, assim não, assim não. Mas se o morto ressuscitar, ir lá e falar para eles desse tormento, os meus irmãos vão escapar, vão se arrepender, escapar desse lugar. E aí finaliza a parábola. Abraão no lugar de Deus dizendo: se eles quiserem escapar, que eles ouçam a palavra que é pregada. Porque se eles não creem na palavra, nem que um morto ressuscite e vá pregar para eles, não vai adiantar. Irmãos, isso é muito sério. Mas a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza é que temos um reino maravilhoso nos esperando. Eu vou falar um versículo aqui, é motivo de cada um dar um brado de glória ao Senhor pelo que Jesus falou. Jesus olha para os discípulos e diz: não temas, ó pequeno rebanho, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o coração do Pai Celestial se agradou de que vocês fossem morar no reino dele. Não tema. Quantos creem que o Pai se agradou de nos dar o reino? Aleluia, 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 bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Dá glória a Deus, porque nós não pertencemos ao inferno, nós não pertencemos às chamas do tormento, nós não pertencemos ao lago de fogo que Deus fez para o diabo e seus anjos e todos aqueles que esquecem de Deus. Nós pertencemos ao reino de Cristo Jesus, o Rei da glória. Então é a nossa fé, é a nossa confiança, é a âncora da alma, é a nossa certeza. É por isso que pessoas que não nasceram de novo pelo Espírito, que não têm o Espírito Santo, não têm o nome escrito no livro da vida, vem um certo pavor no semblante dessas pessoas perto do momento de expirar, de falecer. Vem um pavor, por quê? Porque não sabe o que espera na eternidade, porque está com medo da escuridão que vai chegar, porque não tem certeza de nada, porque ali não vale mais as filosofias da vida, é aquele pavor, é aquele medo. E o crente, como que o crente parte? Eu vou dar um exemplo de um testemunho de um pastor que eu conheço. Ele foi visitar o irmão em estado terminal, e quando ele entrou no quarto, já havia sido avisado que seriam os últimos momentos. E o irmão nem podia fazer força mais para falar, mas o Espírito Santo tocou nele e falou, tocou no pastor e disse: cante o hino da harpa, o 202. E no testemunho dele ele conta que dobrou o joelho, no meio da cama, olhou para o céu e cantou: junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Há delícias, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. E ele cantando, o irmão se movimentou e falou: pastor, com a voz fraca, o céu está aberto, eu estou vendo o Senhor e os anjos estão descendo para me buscar. Eu vou partir, Senhor, eu estou indo, Jesus. E dando glória a Jesus, passou para a eternidade. Irmãos, levante a mão e glorifica a Deus, que sou salvo. Só o salvo tem esse privilégio, só o salvo tem essa esperança. Quem não entregar a sua vida para Jesus, quem não se arrepender dos seus pecados, quem não receber o novo nascimento, quem não passar pelas águas do santo batismo,
Como que poderá entrar nesse reino tão maravilhoso? Como poderá entrar na Nova Jerusalém, sendo que está escrito que nada que contamine entrará na cidade santa? Aleluia! Mas eu concluo dizendo que o Espírito Santo nos incentiva a termos fé e confiança no Senhor no meio da tempestade. Fé, confiança no Senhor no meio da tempestade. Recebe essa palavra. O Senhor está no teu barquinho. O Senhor está no teu barquinho. Muitas vezes a gente pensa: como que Jesus no meu barquinho eu vou ter que passar por isso? Como que Jesus no meu barquinho eu vou ter que passar por essa tempestade? Como que Jesus no meu barquinho, o meu barquinho vai quase quebrar por causa das fatalidades da vida? Mas quando a tempestade veio, que os discípulos se desesperaram e acordaram o mestre que estava dormindo, cansado de culto, de pregar, de expulsar demônios, de curar a todos, de orar de madrugada, o Senhor repreendeu eles dizendo: onde está a vossa fé? Onde está a vossa confiança? Por que estão duvidando, homens e mulheres de pequena fé? O que o Senhor está falando para mim, para você: cadê a fé? Cadê a confiança? Cadê a âncora da alma? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Rogério, não é fácil, o barquinho quase quebrando. Eu sei que não é fácil, mas isso é viver, isso é existir. A gente passa por momentos de celebração e passa por momentos de decepção, mas se alegre, Jesus não saiu do teu barquinho, Jesus não foi embora do teu barquinho, Ele está no teu barquinho, e Ele estando no teu barquinho, por mais pesada que seja a tempestade, ela vai cessar, ela vai acalmar, ela vai apaziguar. Recebe a palavra do Senhor e tenha fé, tenha confiança, creia no Senhor no momento da adversidade, creia no Senhor quando tudo der errado. Ele não te abandonou, Ele está contigo. Fala para quem está ao teu lado direito, ao teu lado esquerdo: o Senhor não te abandonou, Ele está conosco. O Senhor não nos abandonou, Ele está conosco. O Senhor é maior do que o problema, o Senhor é maior do que a dificuldade, o Senhor é maior do que todas as lutas, o Senhor é maior do que todas as coisas. E o certo é, nós estamos aqui hoje, findando um ano, 7 de dezembro de 2025. Olha como o tempo passa. Eu e a Roy viemos congregar aqui no final de 1999. O pastor Moisés me chamou do começo do ano para o meio. Falei: pastor Moisés, não dá assim nem no começo nem no meio. De vez em quando eu vou lá na terça-feira. Vai lá na terça-feira, você já vai pregar. Mas no fim do ano, eu vou definitivamente. Olha como passou rápido, passou rápido. Já fiz bodas e prato, o pastor está dizendo. O que eu quero dizer com isso nessa comparação? Irmãos, vai passar rápido a história de cada um de nós. E em breve, assim como você está nesse banco sentado, ou quem está assistindo me vendo aqui, em breve, vai passar sim para todos nós estaremos frente a frente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que você está dando glória nessa noite, você está de frente, vai estar de frente o olhar dele, e nós vamos estar lá, e nós vamos lembrar dos cultos aqui, dos remédios, nós vamos dizer: que glória, aqueles domingos, a gente lá dando glória a Deus, pregando a palavra, a gente lá cantando os louvores, ouvindo os irmãos pregar, as irmãs, as crianças. Aleluia, nós estaremos juntos com o Senhor, todos nós, porque o tempo passa rápido. Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. O Deus de todas as consolações está aqui.
Glória ao santo nome do Senhor, glória ao santo nome do Senhor, glória ao santo nome do Senhor. Agora Jesus cura, vocês creem que Jesus cura? Há poder no nome de Jesus para curar. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós vamos fazer uma oração de fé agora aqui agora. Ontem nós estávamos no culto, sábado de manhã, do Conselho de Pastores e Obreiros, e o Senhor já havia me tocado para orar por um pastor amigo, pastor Reinivaldo, que eu tive pregando com ele, é o pastor da Assembleia de Deus Filadélfia do Munhoz. Tem congregação aqui, tem 2 congregações na Bahia, e ele está enfermo, precisando passar por uma cirurgia urgente. Deram 60 dias para ele esperar, mas é com urgência, não é uma cirurgia fácil. Mas eu chamei aquele amigo para frente, e falei para os pastores lá, e para os obreiros: vocês creem que Jesus pode curar o pastor Reinivaldo? Eu falei, esse homem é um homem de Deus, lidera a igreja. Eu estive pregando com ele na festa. Aí ele veio aqui na frente, a sua esposa estava lá, seus obreiros. Eu falei, pastor Reinivaldo, você já foi ungido com óleo? De tanto, eu sei que a sua igreja ora muito por você, o teu povo da Bahia. Ele falou, não. Eu falei, então você vai ser ungido agora. Pedi para o pastor Francisquinho ungir. E nós oramos na autoridade do nome do Senhor, crendo que há poder no nome de Jesus para curar. Quem está comigo nessa noite crendo que quando nós oramos pelos enfermos, Jesus cura? Vamos orar, apresente o pastor Reinivaldo, e quem tiver pedido de oração aí, ore agora, que o poder do Senhor está aqui, está aqui. Jesus continua curando, Jesus continua curando. Levante a mão e vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade, Tua palavra nos sondou, nos esquadrinhou aqui nessa noite. Eu sei a todos que estão assistindo pela rede social também, que estão sendo tocados pela Tua virtude. Pedimos, Senhor, que nos encha de fé, confiança em Ti, perseverança nesse caminho santo, alegria da salvação. Mas apresentamos também a vida dos que estão enfermos, para que haja cura, para que haja cura. O Teu nome tem poder, o Teu nome tem poder para sarar, o Teu nome tem poder para libertar. Senhor, apresento a vida do pastor Reinivaldo, para que ele seja curado. Apresento a vida, Senhor, de vários pedidos que foram feitos nessa manhã, na consagração. Apresento vidas que o Teu povo está orando agora, e nós ordenamos: doenças, desapareça na autoridade do nome de Jesus, o Filho de Deus. O Senhor te repreende, enfermidade. Que haja cura, Senhor, que haja libertação, que haja testemunho de milagres, Senhor. Opera, toca agora, toca agora, toca agora, toca agora. Quem estiver sentindo a virtude do Espírito Santo vai receber o toque do milagre, vai receber o toque do poder, vai receber o toque do milagre, vai receber o toque daquele que pode curar. Pode glorificar Deus, pode falar em línguas estranhas, pode dar lugar ao mover do Espírito Santo na tua vida. Não apaga a unção do Espírito, não breca a unção do Espírito. Deixa fluir na tua vida, deixa transbordar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja abençoado em nome do Senhor, seja abençoado em nome do Senhor. Seja abençoada a tua casa, seja abençoada a tua família, seja abençoada a tua saúde, seja abençoado o teu trabalho, seja abençoada as tuas finanças, seja abençoado o teu cônjuge, seja abençoado o relacionamento com a tua família, seja abençoada a tua chamada para servir ao Senhor. Não pare de servir, não pare de servir. Precisamos dedicar as nossas
nossas vidas mais e mais ao Senhor, Deus ainda tem obra para fazer através da tua vida. Quando não tiver mais nada para Deus fazer através da nossa vida, Ele vai nos recolher. Quando não tiver mais nada para Deus glorificar o nome dEle através da nossa vida, Ele vai nos recolher. Mas que a gente possa dizer nessa noite: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Eu quero trabalhar, eu quero me dedicar, conta comigo. Eu quero fazer, eu quero jejuar, eu quero ler a Bíblia, eu quero tirar período de oração. Deixa Deus te usar para a honra e glória do nome dEle. E eu termino dizendo: conselhos de homens de Deus sábios, homens que nós respeitamos a autoridade de Deus, eles dizem: não queira ficar na terra nem um dia mais daquele proposto para que Deus quer para a sua vida. Então nós temos uma data de validade, e o que a gente quer e deseja, nem um dia mais. Quando cumprir a nossa missão, o reino da glória está nos esperando. Quem dá glória a Deus e aleluia por isso? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus mais e mais.